na memória. E isso, ele vai fazer isso sílaba a sílaba. Então imagina agora um modelo que tem terabytes e eu tenho que ficar multiplicando N vezes até terminar a resposta. Então se você tem na resposta 1000 tokens, ele teve que refazer esse cálculo 1000 vezes para cada novo token. Entende o que isso significa? Então, de fato, ele é caro comparado a uma alternativa que eu poderia fazer separado. Então, quando fala assim, o bom dia, ele gasta. Assim, mas na prática não faz tanta diferença, porque a gente de fato tem energia sobrando. Esse que é o grande lance. A gente tem 3.000 data centers nos Estados Unidos. Alguns chutes vão dizer que de 1/3 até metade da energia desse data center já está sendo gasto em inferência. Inferência porque é difícil de escalar. À medida que eu tenho uma GPU com esse modelo, ele só consegue atender uma pessoa de cada vez. Não é que nem um servidor web que eu coloco 10.000 pessoas no mesmo servidor, sabe? Tá. Então, ele bloqueia aquele modelo enquanto ele está fazendo esse cálculo. Então, toda pergunta irrelevante que não te está gerando valor, entre aspas, você está realmente queimando energia. Queimando energia, é isso que vai acontecer mesmo. E a gente faz isso com qualquer coisa. Assistir Netflix não gera nenhum resultado útil. Mas ele gasta para fazer o streaming, vai gastar no data center para processar o vídeo, ele vai gastar na transferência, ele vai gastar na sua TV para processar esse vídeo. Então, para assistir o Netflix custa mais caro do que para eu assistir qualquer outra coisa, por exemplo, porque tenho um CPU, uma GPU ali trabalhando para decodificar esse vídeo streamado, por exemplo. É que a gente vai otimizando e melhorando. Não há falta de energia, esse é o grande lance. Os data centers são construídos em alguns locais estratégicos para isso. Em alguns casos que nem está acontecendo agora, aconteceu, não lembro se foi no Arizona, em Utah, acho que foi em Utah, eles tinham uma política local da cidade, onde eles tinham incentivo para criar data centers, então era um local que não tinha, eles criam incentivo, só que aí deu um pico desse uso, e aí a energia da cidade começou a ter problema, então eles tiveram que revogar os incentivos para novos data centers, para não desbalancear. O uso de inferência de modelos de LLM, como foi muito rápido, ele deu picos muito altos em alguns locais que não estavam preparados para isso. E como todo mundo queria vender o mais rápido possível, foi só colocando mais rápido até um ponto que você chega num ponto crítico de uso de energia. E em alguns locais isso aconteceu. Isso de fato aconteceu. E aí isso só moveu para outros data centers. É isso que a gente tem feito. O lance da bolha é que todo esse investimento está sendo feito em colocar hardware que consiga fazer esse processo de inferência, que não é um servidor normal, é uma GPU. E a NVIDIA é a maior fornecedora, e é por isso que hoje, inclusive, deu a notícia que ele foi a primeira empresa da história a ultrapassar os 2 trilhões de dólares de valuation. Hoje. Então, quando a primeira empresa atinge 1 trilhão, não faz muito tempo atrás, acho que não faz 5 anos, acho que foi a Apple, se eu não me engano, atingiu 1 trilhão. Agora, a NVIDIA cresceu para 4 trilhões, para dar uma perspectiva, isso acho que é 2 vezes o PIB do Brasil. Essa uma empresa vale. Então, esse é o nível de expectativa que se criou em cima disso. Como a expectativa lembrando é alta, que, assim, as placas desses caras servem para quê? Jogos, cripto e IA. Agora é só IA. Fala se os caras não estão na moda, cara. Agora é só IA. Inclusive o povo de gaming tá puto com eles porque eles... Tá faltando? Tá faltando. Não só tá faltando, eles não estão dando prioridade mais. Então os gamers estão putos com isso. A 5090 não é uma boa placa, eles estão economizando em RAM. Aí, por exemplo, modelos tem vários tamanhos. Inclusive... todo mundo pode entrar num site chamado huggingface.co, que tem vários modelos open source que a Meta, por exemplo, colocou como padrão Llama, e tem vários outros. Então tem os modelos chineses, tem o Qwen, tem vários modelos de vários tamanhos. Os modelos comerciais que rodam dentro de uma OpenAI, eles estão na ordem de 700 milhões a 1 trilhão de parâmetros que a gente fala. Então, os parâmetros são esses dados que tem nesse modelo. Existem modelos esses modelos eu posso destilar, é um processo chamado distillation. Eu posso pegar um modelo de 1 trilhão e destilar num modelo menor de 600 milhões, 60 milhões, 10 milhões,
10 bilhões, tô falando milhões, é bilhões. E aí ele cabe em gigabytes. Então, quando eu tenho um modelo da ordem de 17 bilhões de parâmetros, eu estou falando de um arquivo da ordem de 20 gigabytes. E esse arquivo consegue caber numa 5090 da NVIDIA, que é uma placa consumidora, que tem um máximo de memória de 24 GB. Então, eu consigo carregar um modelo pequeno de até uns 20 gigabytes. Se eu quiser carregar modelos maiores, aí eu preciso ir numa opção de cloud, numa Azure, por exemplo, onde vai ter um hardware da NVIDIA, que já não é mais placa de game, é uma placa só de multiplicar matrizes, que é a H100, por exemplo. Essa H100, aí eu consigo subir para, sei lá, acho que é 90 gigabytes, e aí eu consigo carregar um modelo maior de 100 bilhões de parâmetros, por exemplo. Parâmetros não necessariamente correlaciona um para um com bits, tá? Mas em ordens de grandeza é parecido. Então, nessas máquinas desses servidores maiores, para rodar um modelo de 1 trilhão de parâmetros, ele tem que particionar em pedaços. Então, quando eu falei que uma pessoa monopoliza um hardware desse durante a execução, na verdade, às vezes pode estar monopolizando mais de um, porque ele está particionado em múltiplas máquinas, inclusive. E isso é a arquitetura. Então, o problema é que para coisas que eu tenho solução simples, ele custa energeticamente mais caro e em hardware é mais caro. Muitas das empresas estão subsidiando esse custo, porque é interessante que as pessoas adotem o mais rápido possível. Então você tem hoje planos pagos numa OpenAI ou Anthropic, que aí você vai pagar, sei lá, da ordem de $200 por mês. Sim. Esse preço ainda é subsidiado, ele não é preço de custo ainda, mas é porque todo mundo está apostando que quanto mais gente eu conseguir colocar para dentro e adotar, mais isso me ajuda a otimizar esse uso ao longo do tempo, criando novas versões desse hardware, otimizando como valor de empresa. Por exemplo, tem uma empresa chamada D-Wave, tá? Dentro do mundo quântico. Eu ia chegar no final, mas eu vou trazer ela para o começo, que eu acho que é importante. Tá. Essa D-Wave, no final de 2024, ela estava próximo de ser delistado da Nasdaq. O que significa que o preço de ação dela estava valendo quase que menos de $1, porque ela ia sair da Nasdaq. É uma das primeiras empresas de computação quântica que vende um hardware chamado Advantage 2, que quase não tem receita. Esse é o grande problema. E já faz alguns anos isso. E aí saiu, por exemplo, justamente uma notícia, me mostra, tem uma imagem, acho que está logo no começo, chamado D-Wave Debunked. Aí a D-Wave, ela é uma das empresas que fala assim, nosso computador quântico conseguiu resolver um problema que num computador normal levaria 10 mil anos, sim, alguma coisa do tipo. Eu vi isso. E esse é o headline. E aí tem essa notícia. Aí qual que é o problema? Não deu 24 horas. Um grupo de pesquisadores pegou um notebook e resolveu o problema em 2 horas. Ué? E esse que é o problema. Todo mundo acha que problema matemático é absoluto. Ele não é. Existe uma coisa chamada otimização. Otimização. É o que a gente vem fazendo com o IaaS agora. Só porque um problema é computacionalmente difícil, não quer dizer que não haja uma forma de simplificá-lo para chegar ao mesmo resultado. Uma coisa é resolver na força bruta. A outra coisa é resolver de uma forma inteligente, como a gente está falando. O problema clássico que a gente aprende em ciência da computação é você ordenar um baralho de cartas. O jeito força bruta é, sem método nenhum, eu ficar colocando carta a carta e tentar otimizar. Existem formas de, com menos passos, eu otimizar a mesma coisa. Queria montar um cubo mágico. Pode demorar 2 dias ou quem pode... sabe o truque, sabe como ir. Esse truque é a otimização. É o algoritmo. É o tal do algoritmo. O algoritmo é uma sequência de passos finitos para a resolução de um problema. Tá. Esse algoritmo não é absoluto. Eu sempre posso descobrir um algoritmo melhor. Isso acontece da computação toda. Então não é só que o hardware ficou mais rápido. O meu software, eu consigo usar passos mais inteligentes. Entendi. Então, por exemplo, se eu tenho já uma lista ordenada, penso uma lista telefônica e eu quero achar alguém lá, eu não preciso ir página a página, que é a força bruta, para achar. Se eu já sei que a metade dessa lista telefônica é a letra M, eu já corto de
tudo que é de abaixo de M para Z, Não eu já vai sei que perder tempo, é. eu já corto pela metade o tempo, entende? Metade do tempo. Agora, se eu já sei que é antes da letra D, eu jogo fora tudo que é do D até o A. Então, eu já jogo fora tudo isso. Então, eu consigo ir jogando fora uma série de passos que, em vez que se eu fosse da forma ingênua, eu teria que ir uma a uma, e eu vou cortando esses passos. Aí, o problema é que esses headlines... Exatamente, tá vendo? A D-Wave fez esse claim, que é a afirmação de que resolveu um problema que levaria centenas de anos, e aí nessa matéria ele mostra mais de um pesquisador pegou o mesmo problema e resolveu no CPU normal. Porque a questão é que era um problema de força bruta. Era um problema dessas de você pegar uma lista telefônica. Olha como o meu computador quântico pega a lista telefônica e vai página a página até a letra Z. Sei. Sendo que fala, cara, pra que você tá fazendo? Entendeu? O Google fez a mesma coisa, mas o Google não. O Google explicou. Quando o Google lançou o Willow, ele explicou. Ele falou: nosso Willow resolveu. Só que o problema é que o headline, o título da matéria do New York Times é: o computador quântico do Google resolve um problema que levaria 100 bilhões de anos no computador normal. Só que era só um gerador de número aleatório. Era uma coisa bem idiota. E o pesquisador do Google descreve assim: isso é só um hello world. A gente só fez isso para ver se ele computaciona, se ele sabe fazer 2 mais 2. É basicamente, eu consegui fazer 2 mais 2 da forma difícil, contando pedrinha no chão. E ele fez. Bacana, isso é interessante. Só que não é uma... Porque quando você faz essa afirmação, as pessoas que leem pensam, então todo o problema que levaria milhões de anos eu resolvo em segundos. Mas não existe essa correlação. Não existe correlação entre o título da matéria e a realidade. E normalmente o pesquisador, às vezes, ele está sendo mal interpretado na notícia. Então, se você vê o paper do Google, ele está sendo honesto. Ele falou, eu fiz esta conta, que é uma conta idiota, que é força bruta, e eu sei, mas é só para exercitar o Qubit e ver se ele está funcionando. Bacana, funcionou. Porque o objetivo não era rodar mais rápido, era ver se a correção de erros que eles estavam fazendo funcionava. E é isso que ele estava provando. E aí só que tem empresas como essa D-Wave, que ele faz esse tipo de afirmação em cima de... querendo dizer que nós temos um computador quântico fudido e ninguém mais tem, portanto vocês têm que comprar minhas ações. E aí o problema de quem você acredita que é o que o Carl estava falando, e eu falei isso, eu tenho falado isso ultimamente, assim, você normalmente é melhor não acreditar no traficante para dizer se a cocaína salva pessoas do câncer. Eu acho, Porque o cara chega e fala, não, a cocaína salvou a pessoa do câncer. Quem é o cara? O traficante. Aí o que aconteceu? Eu falei que em novembro de 2024, essa empresa estava próximo de ser delistada da Nasdaq, porque ela estava com a ação quase abaixo de $1. Este ano, em 2025, a ação dela subiu 1.326%. Por causa do hype, não só deste hype, porque ninguém lê essa notícia. Essa notícia veio depois da primeira. A primeira é New York Times. D-Wave mostra que o computador deles roda o processo em 100 mil anos. E a economia da atenção, né? Não importa nada, só precisa chamar atenção que você vai se dar bem, né? É a lógica. É que é o que mais interessante. Inclusive, essa história do que eu contei no começo da Apollo Research, para eu encontrar a fonte disso aí, foi muito difícil. Assim, eu tive que procurar longe, assim, fui longe lá nas abas do Google, 1, 2, 3, 4, pra conseguir encontrar alguma notícia que fosse confiável e não fosse sensacionalista, porque assim, as que chamavam a atenção eram as que estavam em primeiro, né, no Google, e aí, pra você encontrar a informação correta, você tem que ficar, tipo, procurando várias, perdendo tempo lá, porque ninguém vai até a terceira, a quarta página do Google pra ver alguma coisa. E outra coisa que acontece é que, assim, dessa galera toda, né, isso vale pra mídia tradicional, vale pra blogs, vale pra podcast, vale pra executivos, é pra todo mundo. O cara dá a notícia na subida e na descida, entendeu? Então ele fala isso e amanhã, quando comprovar que essa empresa é picareta, tá mentindo, ele dá de novo a notícia. Então, são duas notícias. Ele não tá muito preocupado com a verdade, entendeu? Ele tá só querendo navegar nesse hype. A maioria das pessoas não lê a segunda notícia. E sempre tem a segunda notícia, só que elas... Então, a primeira notícia deu 1 milhão de views, a segunda notícia deu 1.000. E é sempre assim, toda porque é natural, notícia... porque a primeira significa mudou o mundo, a segunda significa uma empresa picareta. Não é relevante. Não, um exemplo, na astrofísica tem um exemplo perfeito disso, que é até hoje tem gente que fala que o James Webb provou que o Big Bang não existe. Sendo que foi exatamente esse caso. Que mostraram, tipo, saiu a primeira notícia, aí no dia seguinte saiu a notícia de que, tipo, era picareta,
Só que ninguém viu a segunda notícia. E aí até hoje tem gente que vai lá na DM e fala assim, não, mas o James Webb provou que o Big Bang não existe. E aí? Então, assim, e olha que faz anos isso que tá rodando. Não, e isso é interessante, porque aí onde que isso liga com a superinteligência? Tem algumas pessoas que são do nosso Mas só meio... não esquece de depois o lance do computador analógico, que você vai fazer todo... Não, vou fazer. Mas é porque, qual que é o gancho? A superinteligência, o pessoal da tecnologia que acompanha a tecnologia, meio que intuitivamente já sabe que existem limites tanto para computação quanto para os hardwares de computação. A gente tem em mente que existem esses limites. Não dá para descer muito mais que X nanômetros, o processo de fabricação não vai permitir ir muito mais longe do que isso. A gente está há alguns poucos anos de atingir uma barreira que a gente ainda não sabe como que vai navegar. A gente vai dar um jeito, porque a engenharia sempre dá um jeito. Mas não tem nenhum novo paradigma que modifique. Então está todo mundo buscando esse novo paradigma. A mesma coisa são com as IAs. Tem um exemplo mais icônico, me coloca a imagem do Report AI 2027, o Graph. Aí tem aquele relatório IA 2027, vocês viram sobre esse relatório? Sim. Que você chegou a ver? Não. Que é? O relatório apocalíptico, que em 2027 vai acontecer o apocalipse, porque a IA vai ganhar consciência. Singularidade. Exatamente. E aí o argumento todo deles é esse gráfico aqui. Metade para trás desse gráfico é o argumento dele. A tecnologia vem crescendo exponencialmente numa parabólica. Portanto, naquele ponto mais pro final onde ele dá um salto, é ali onde ele está especulando que se continuar desta forma, as IAs vão atingir o momento máximo e vai nascer Skynet. Sim. E aí tem um monte de, entre aspas, pesquisadores que assinam esse reporte. E todo mundo ficou, uau, vai acontecer, estamos fodidos. A tal da AGI, singularidade, como queira chamar. Aí eu corrigi esse gráfico. Acho que tem procura S-curve. Qual que é o problema? Todo mundo acha que tudo cresce de forma parabólica e isso não é verdade. Toda a tecnologia, na verdade, segue uma curva em S, mais especificamente uma sigmoide, onde ele começa bem devagar por um longo tempo, tem um comportamento parabólico, que é esse gráfico, e atinge um platô e estagna. Toda tecnologia funciona desta forma. É o que aconteceu com a miniaturização dos transistores que eu falei. Começou lá nos anos, 40, 50, bem devagarinho, chegou nos anos 80, deu um puta salto, bateu o ano 2000, quebrou essa curva e estamos estagnados até agora. É exatamente essa curva. Toda a tecnologia funciona assim. Eu acho que aí não é nenhuma maldade, tá? O que eu vejo muito é que, assim, tem muita gente hoje que é pseudo-especialista em tudo. Você deve ver os pseudo-especialistas em toda a área tem. E eu acho que é uma galera que entendeu a importância da curva exponencial que ela tem para a tecnologia e aí, daí o cara achou que aquilo vale para tudo. Porque a curva S, cara, se você for estudar inovação e tecnologia, cara, Schumpeter explicou esse negócio em 1800 e bolinha. Então, qualquer um que estude mais a fundo, ele entende que não são conceitos que são contraditórios. Né? Uma coisa é você falar, cara, a tecnologia ela evolui exponencialmente, mas outra coisa é quando você tem um olhar mais macro, você entende que existe uma curva S. E que dessa curva S vai nascer uma outra curva S, que é o que aqui estava falando de você ter uma nova maneira de fazer, seja software, seja hardware, seja lá o que for, que é o que a gente está buscando, tanto em hardware como software, né? Só que aí o pessoal usa essa curva e a maioria das pessoas só enxerga. Todo mundo ignorou as notícias de inteligência artificial que já existem desde os anos 50. Já existe notícia de IA, tecnologia. Todo mundo que estudou ciência da computação estudou matéria optativa de inteligência artificial. Não é novidade isso. É que a população em geral nunca viu. Aí agora que deu essa parabólica, aí agora todas as notícias começam a falar. Isso aconteceu nos anos 70. Eu explico sobre o inverno das IAs. E aí o que acontece é que a gente atinge um platô e ninguém mais noticia depois também. Então é sempre dessa forma. É como bolhas acontecem. A bolha acontece, ela estoura, você não ouve mais falar dela e repete a mesma bolha depois. Então a bolha da internet foi exatamente nessa curva. Todo mundo achou que, nossa, a Cisco vai crescer infinitamente até 2 trilhões. E não cresceu, ela explodiu. A gente tá agora numa bolha de IAs. E o problema é que IAs são interessantes, tem uma base muito boa de décadas e décadas de pesquisa que são realmente
úteis, só que todo mundo tá focado numa coisa só, que é um hype, que é o tal da AGI, que é ficção científica, em vez de estar olhando todas as outras aplicações que existem, que são mais interessantes, só que não é a nossa área. E aí o povo que é coach quântico, agora tá... Pessoal que é de TI e entendeu que vai ter já vamos bater num teto bem próximo, estão próximo de bater nesse teto deste hype. O próximo hype, ele está tentando antecipar, que é, então, já entendemos que com as tecnologias atuais, sem uma mudança de paradigma, a IA vai estagnar. Então, para que eu possa ter a tal da AGI, eu preciso adicionar a palavra quântico no começo, e você vai achar um monte agora de Quantum AI. Se você procurar no Google, vai ver que está começando a trendar agora. Quantum AI. É você botar Quantum na frente de tudo. É Quantum AI Training, Quantum AI Security. Você acha que vale a pena explicar o que é AGI ou não? Sim, claro. Assim, não existe uma definição única, mas entenda que é uma IA muito mais evoluída do que as que a gente tem hoje. Então você vai ter um monte de definição. Por exemplo, uma definição é: a AGI é uma IA mais inteligente que uma pessoa. Outra definição é uma IA que tem autoconsciência. Né? Então você tem várias definições, elas são diferentes entre si, mas basicamente todas elas falam que é uma IA muito mais poderosa e evoluída do que a IA que a gente tem hoje. Tá. E aí, alguns consideram que, tipo, é tudo que, tipo, é uma IA que consegue fazer tudo que um ser humano faz, inclusive fazer café, que você falou no começo, né? Tipo assim, a IA que vai lá e consegue fazer um café, ela não precisa ter consciência, mas ela conseguiria fazer tudo. Então, assim, tudo que você faz, você dirige, você faz café, você faz almoço, ela conseguiria fazer, tipo, podcast e tal, Sim. ela conseguiria fazer. Ou derivar, como você tinha falado lá, as IAs hoje não conseguem fazer essa derivada, né? Então... E aí tem aí depois a gente vai falar mais pra frente, que aí da super, né, que é além do que é um ser humano, aí entra na ACI, que aí depois a gente fala. Mas a AGI é isso, é basicamente tudo que você consegue fazer que uma IA consegue fazer também. Tipo, é basicamente no nível humano, assim, digamos. E se você perguntar para os caras que são os maiores especialistas do mundo disso, os que não são suspeitos, ou seja, os que não estão ali querendo que as ações da própria empresa suba, São quase unânime eles falando que com a tecnologia que a gente tem hoje, né, com essas GPT da vida, nós não vamos chegar nela. Nós precisamos de uma nova maneira de trabalhar para chegar nessa AGI. E por que isso? Porque o T, né, de GPT é de Transformer. Esse foi um artigo da Google de 2017. Esse foi o último grande artigo dentro da inteligência artificial. E desde 2007, a gente tem alguns artigos saindo por ali aqui, mas nenhum tão importante, assim, de tipo revolucionário quanto o Transformer. E a gente tá, tipo, basicamente dependendo desse artigo. E veja, 2017. A gente sabe da existência desse artigo desde 2017. Eu lembro quando saiu esse artigo. Eu que também. Attention is all you need. Foi foda. Tipo, mas ficou numa bolha da galera que trabalha com isso. Ele levou o nome Attention is all you need, né, da música do The Beatles. E eu lembro que eu li e tal. E falei, ok, legal. Tipo, top. Aí começou, né? Saiu o BERT, né? Da Google e tal. Começou a sair, depois saiu o GPT. Só que até o GPT ali, o primeiro, não tinha uma grande interesse, assim. Tipo, não tinha uma grande aplicação que era, assim, tipo, o público inteiro tava em cima. Mas depois, aí veio o ChatGPT, que ficou aí, explodiu, né? Basicamente, aí todos os modelos generativos acabou explodindo também por causa da Transformer, né? E até hoje a gente tá vendo, então assim, a gente tá realmente num hype que é do Transformer, das IA generativas, e é o que ele falou antes, a gente tem outras aplicações que ainda não tiveram hype. Eu mesmo trabalho com, por exemplo, predição. Predição é uma área que, tipo, ainda não tá no hype. Você não vê as pessoas falando de predição. E aí, quando você fala, as pessoas falam, mas é igual o ChatGPT. Tipo, que a IA se tornou ChatGPT. Que a IA se tornou ChatGPT. Eu falo, não, tipo, a IA que eu trabalho não tem nada a ver com o ChatGPT. Mas, e tem outras, não, e a predição é uma só, né? Tem outras áreas dentro da IA que vão revolucionar, tipo, a médica, a área de direito, a astronomia, a física, a biologia, como a AlphaFold, né? Basicamente todas as áreas. Acho que isso é legal você falar, porque a gente tá batendo muito no hype, porque existe um exagero. Ao mesmo tempo, isso que a gente tem hoje já é transformador. Sim, são úteis. Todo mundo pensa que a gente desmistifica, aí fala, você odeia a IA. Fala, não, a gente não odeia já a IA. É maravilhoso, vai ter impacto. A gente já tem impacto em medicina, já tem impacto em agricultura, e vai ter cada vez mais impacto. Então, já é transformador.
Mas o que a gente tá falando de hype, porque tem gente que fala assim, não, ano que vem já vai ser super inteligente, não sei o quê. Calma, menos, né? Então... Teve situações assim, que você falou, né, dos pseudo especialista na área, né? Já tive, assim, conversa que eu tava explicando, assim, basicamente o modelo que eu trabalho, né? E aí a pessoa fica, tipo assim, em choque. Tipo, como que isso existe? Tipo, como não é só Transformer, sabe? Tipo assim... E aí você fica, não, aí a galera entra nisso do que, tipo, a IA é só o ChatGPT e aí ela que vai revolucionar tudo, é o que sabe tudo, ano que vem já vai, a gente pode, sim, todo mundo pode pedir demissão dos empregos, porque ela vai tomar um emprego ano que vem já, sendo que não é bem isso. Inclusive, a gente tá vendo uma outra tendência, assim, se você entra no LinkedIn, por exemplo, a tendência é que, assim, essas empresas, não importa de qual área seja, estão precisando de especialistas de IA, que não necessariamente seja de LLM, porque eles sabem que eles vão ter aplicação e eles precisam de especialistas na área. Só que a galera, tá todo mundo focado no LLM, porque eles acreditam que é essa que vai ser o... Então, por exemplo, um banco quer diminuir fraude. Não é um chat que ele vai fazer para resolver. É machine learning. Né? Então você tem muitas aplicações nas empresas que não é o chat GPT que vai resolver.